vem agora para livros do dia a dia, tá? E hoje a gente vai falar sobre outro livro best-seller, né? Outro livro muito vendido e muito lido no mundo. É esse aqui, A Culpa é das Estrelas, de John Green. A gente vai conversar um pouquinho, talvez uns 2 ou 3 dias, a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro, tá bom? Vamos ver aqui sobre o livro. O livro A Culpa é das Estrelas continua a ser um fenômeno mundial em termos de venda e repercussão. Desde o seu lançamento, o livro tem conquistado leitores de todas as idades e alcançou um enorme sucesso comercial. A história emocionante e cativante de Hazel e Gus, dois jovens enfrentando o desafio do câncer, tocou os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. A Culpa é das Estrelas rapidamente se tornou um best-seller, liderando as listas de mais vendidos em diversos países e sendo traduzido para vários idiomas. Além disso, o livro recebeu inúmeras críticas positivas e elogios da crítica literária, sendo aclamado pela sua narrativa sensível, personagens bem desenvolvidos e temas aprofundados que exploram o amor, a vida e a morte. A repercussão também se estendeu para o cinema, com a adaptação cinematográfica lançada em 2014, que atraiu ainda mais atenção para a obra de John Green. No geral, A Culpa é das Estrelas continua a ser um livro extremamente popular, cujo impacto cultural e emocional perdura até os dias de hoje, né? Então, é um livro bem destacado, bem interessante, né, para as pessoas que já leram e para aqueles que ainda não leram, mas, né, pelo que já sabem, gostariam de ler. O resumo do livro. A Culpa é das Estrelas conta a história de Hazel Grace Lancaster, uma adolescente de 16 anos que vive com câncer nos pulmões, e Augustus Walters, um jovem de 17 anos que superou um osteosarcoma e teve sua perna amputada. Os dois se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer e desenvolvem conexão imediata. Junto, eles embarcam em uma jornada repleta de emoções, enfrentando os desafios físicos e emocionais que a doença impõe. Compartilhando um amor pela literatura, eles se desenvolvem na busca pelo autor de um livro que se tornou um símbolo especial para eles. Enquanto lidam com a doença, os protagonistas exploram questões sobre vida, morte, amor e esperança, questionando o significado da existência e a importância de viver intensamente. Mesmo diante da brevidade do tempo, o livro aborda a fragilidade humana, os altos e baixos do relacionamento dos protagonistas e a inevitabilidade da perda, enquanto nos leva a refletir sobre a importância de encontrar significado e conexão em meio à adversidade. Tá bom? Então, esse é o panorama, né, do livro. A autoria e o contexto do livro. John Green, nascido em 24 de agosto de 1977, é um renomado autor norte-americano. Ele cresceu em Orlando, Flórida, e estudou na escola Divinity da Universidade de Chicago. Antes de se dedicar inteiramente à escrita, Green trabalhou como editor de livros e crítico literário. Sua carreira como autor começou com o lançamento do romance Quem é Você, Alaska,
Em 2005, que recebeu a aclamação da crítica e ganhou vários prêmios. Green é conhecido por suas histórias envolventes que exploram temas como amor, amizade, identidade e os desafios da adolescência. Sua escrita é caracterizada por personagens complexos e diálogos inteligentes que cativam os leitores de todas as idades. O livro A Culpa é das Estrelas foi motivado por uma série de experiências pessoais e profissionais de John Green. Durante seus anos como capelão de um hospital infantil, ele teve contato direto com crianças e adolescentes com câncer, o que inspirou a explorar a dificuldade e emoções enfrentadas por esses jovens em sua obra literária. Além disso, Green também vivenciou a perda de um amigo próximo, o que levou a refletir sobre a mortalidade e a importância de viver plenamente. O livro foi uma forma de canalizar essas experiências e emoções, transmitindo uma mensagem de esperança e humanidade em meio à adversidade da vida. O contexto nacional e mundial em que o livro foi escrito desempenha um papel significativo na sua recepção. A Culpa é das Estrelas foi lançado em 2012, em um momento em que havia uma crescente conscientização sobre a importância do cuidado e apoio aos pacientes com câncer, bem como uma maior discussão sobre a saúde mental e emocional. O livro ressoou com o público, pois abordou de forma sensível e honesta temas como doença, morte e luta pela vida. Além disso, o romance encontrou uma resposta emocional por parte dos leitores que se identificaram com os personagens e suas experiências. O livro também se beneficiou do sucesso da presença de John Green nas redes sociais e seu engajamento com os leitores, o que contribuiu para a disseminação da obra em escala global. Tá? Considerações. O que a gente pode aprender e apreender, na leitura desse livro? Vamos ver aqui. São 20 afirmativas e conclusões comuns que autores e críticos literários geralmente fazem em relação aos temas abordados nesse livro. Primeiro, a vida é preciosa, independentemente das circunstâncias e do tempo que temos. Olhe, essa afirmativa ela é espetacular e ela é profundamente saudável para a saúde mental, tá bom? A mente da gente, ela trabalha com uma maneira muito interessante. Ela termina atendendo ao que a gente quer ou gosta. Um dos melhores amigos que a gente tem é a nossa mente, é o nosso cérebro. Entendeu? Veja só, se eu quero uma coisa e ele entende que aquilo é o que eu quero, ele vai trabalhar em cima daquilo até chegar ao resultado positivo. Entendeu? Você já deve ter visto uma experiência que ajuda muito a gente a entender isso. Às vezes você diz assim, hoje eu vou sair de verde na rua, tá? Hoje eu vou sair de verde. Muito bem. Se isso for uma coisa que lhe chame a atenção, você sai na rua, você vai ver, parece que todo mundo está usando verde. Porque a sua mente, que recebe 50 mil informações naquele momento, ela vai se fechar, ela vai focar naquilo que lhe interessa. Então, voltando aqui para o livro. Se você é aquele tipo de pessoa que tem uma apreciação pela vida, a sua mente, olha só a sua saúde, a sua mente vai trabalhar para que você veja, digamos, vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que num dia acontecem 3 coisas boas na sua vida e 2 ruins.
3 boas e 2 ruins. Entendeu? Se você é uma pessoa que acredita que a vida ela é preciosa, ela é especial, você vai olhar para as 3. As 3 coisas maravilhosas que aconteceram naquele dia. Mas se você é o tipo de pessoa que trabalha, não, a vida é ruim, a vida é má, a vida é isso, a vida é aquilo, você só vai ver. As 3 você não vai ver, só vai ver as 2. Eu gosto muito de comparar isso com a diferença entre o urubu e o beija-flor. O urubu, ele é impressionante. Se você pega um urubu e coloca ele diante de um grande jardim, um jardim enorme, muito grande, e você deixar ele lá um dia, no final do dia você pergunta a ele, o que é que você viu? Ele disse, eu vi em 3 lugares, eu vi carne estragada, eu vi animal morto, eu vi, enfim, eu vi esse tipo de coisa. Em 3 lugares, diante de um jardim imenso. O beija-flor é diferente. Você coloca ele no lixão, né? Nesses lixões que existem, você coloca ele ali um dia. No final do dia você pergunta para ele, e aí, como é que foi o dia? Ele disse, olha, eu encontrei 3 flores nesse local aqui, 3. E ele vai estar empolgado. É exatamente isso que acontece na vida da gente. Entendeu? O cérebro, ele vai focar naquilo que ele entende que lhe faz bem. Entendeu? Mas eu só falo em dificuldades, eu só falo em problemas, eu só falo em doença, eu só falo isso, entendeu? Ele vai trabalhar focando essas coisas. Porque ele quer atender você, ele quer lhe agradar, ele está aí a seu serviço. Mas se você, aliás, Jesus fala isso. Jesus diz, né, que o que contamina o homem é o que sai da boca, é o que ele fala, é o que ele pensa, é o que ele raciocina. É isso que contamina ele. Você quer se contaminar com coisas boas? Pois bem, se alimente, fale de coisas boas, porque aí vira um ciclo virtuoso. Porque o próprio Jesus diz, a boca fala o que o coração está cheio. Quer conhecer uma pessoa? Passe 5 minutos ouvindo-a. Se ela for uma pessoa que tem coisas ruins dentro dela, ela só vai falar de coisas ruins. Se ela é uma pessoa desonesta, ela só vai falar de desonestidade. Se ela é uma pessoa doente, ela só vai falar de doença. Ela expõe, porque a boca fala o que o coração está cheio. Entendeu? Agora, se você quer melhorar isso, aí agora trabalhe. Não deixe falar o que está no seu coração. Deixe falar o que você quer, para que o seu cérebro registre que o que lhe interessa não são coisas ruins. O que lhe interessa são coisas boas. Então, a vida é preciosa. A vida é preciosa, independentemente das circunstâncias e do tempo que nós temos. Podemos viver 200 anos, mas podemos viver pouco tempo. Aliás, quanto mais entendemos que a vida é preciosa, maior é a probabilidade de você viver mais. Porque grande parte das doenças que nos matam não vem das possibilidades que temos, não vem da questão genética em si. Às vezes até está lá na genética, mas se eu tenho uma maneira saudável de viver, aquilo vai ficar lá, continua lá. Mas se eu tenho uma vida onde eu reclamo, onde eu falo, onde eu tenho sempre coisas ruins para lembrar e falar, eu vou estar despertando essa genética. Entende? Então, a gente tem que estar vigiando, né? O que é que eu quero para mim? Então, plante e seu cérebro vai fazer você colher. Então, a vida é preciosa.
independente das circunstâncias e do tempo que nós temos para viver. Tá bom? Segunda consideração do livro, a dor e a perda fazem parte da experiência humana, mas não deve nos impedir de encontrar beleza e alegria. Não deve impedir, não deve atrapalhar. Jesus lembra, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Faz parte, inclusive, olha, eu vou dizer uma coisa para você, é até saudável ter dificuldades. São as dificuldades que às vezes, veja só, são as dificuldades que nos fazem ficar mais fortes, mais resistentes, mais maduros. E muitas vezes são as dificuldades que nos tiram de uma zona de conforto ruim, negativa. Às vezes as dificuldades vêm, a gente reclama, mas é a partir dali que a gente vai melhorar de vida, vai ter coisas novas para a gente. Entendeu? Vai depender da gente. O que é que eu vou fazer diante dessa dificuldade? Eu vou chorar, vou lamentar, ou eu vou levantar, como é que diz a música, sacudir a poeira e dar a volta por cima? Vai depender da gente. Entendeu? Agora atenção, eu estou falando isso, mas não é tão simples. Não é tão simples, tá? Porque às vezes a gente escuta algo assim e a gente fica pensando então que as pessoas passam dificuldades porque querem. Não. Ninguém quer passar dificuldade. Acontece que cada um de nós temos uma maturidade, né? E às vezes porque eu passei por esse problema com esse posicionamento, eu fico julgando e condenando aquele que não consegue passar. Não, são situações diferentes. A gente não pode nem avaliar aquela pessoa. Entendeu? Isso que eu estou falando serve para todo mundo. Mas nem todo mundo tem tanto acesso a isso. Então, não é porque eu estou bem, porque eu tenho um pensamento bom, que eu posso julgar o outro porque o outro não tem. Entendeu? Cada um tem seu histórico, tem seus limites, tem as suas dificuldades. Tá? Então, estamos falando tudo isso, mas não é para julgar, condenar os outros porque não fazem. Não, cada um tem seu motivo, tem sua razão, porque que faz ou não faz qualquer uma dessas coisas que estamos mencionando. O importante é amar. Aliás, quanto mais eu amo, mais eu compreendo. E quanto mais eu amo e compreendo, mais maduro eu fico. Entendeu? Fico mais prudente, eu fico mais respeitoso, e isso faz com que até eu seja ainda mais feliz em poder compreender os limites dos outros. Tá bom? Então, dor e perda fazem parte da experiência humana, mas não devem nos impedir de encontrar belezas e alegrias. Tá bom? A gente fica aqui na segunda consideração e a gente então está no momento final do nosso culto. E a gente vai louvando a Deus pelas oportunidades que tivemos hoje de refletir sobre Ele, seu amor, sua misericórdia. A gente pede a Ele que esse dia seja bênção para a sua vida e para as pessoas ao seu redor através de você. E amanhã, com fé em Deus, tudo correndo bem, a gente vai estar por aqui para glorificar ao Senhor na continuação das nossas reflexões e estudos. Tá bom? Então, até mais. Deus continue abençoando você.